Quem trabalha elaborando conteúdo de um modo geral sempre está combinando os textos com elementos auxiliares como figuras, tabelas e gráficos. Observe uma revista, por exemplo. Nesta aula estudaremos como combinar os gráficos com o texto. Como posicionar o gráfico com o texto pela disposição. Então, vindo e selecionando o meu gráfico, vou na guia Formatar das ferramentas de gráfico e aqui no grupo de comandos para organização nós temos este botão, Quebra de texto automática. Aqui eu tenho várias disposições dos objetos, no meu caso do gráfico, em relação ao texto. Então, quadrado, próximo, através, superior e inferior. Eu vou escolher aqui quadrado. Ao escolher quadrado e movimentar o meu gráfico para dentro do texto, olha o resultado que eu tenho. O texto ele vai fazer um contorno à figura, combinando então a figura com o texto. Como usar a ferramenta de posicionamento de objeto em relação ao texto. Selecionando novamente o meu gráfico, vindo em formatar, eu tenho este botão aqui dentro do organizar, que é o posicionar. Posiciona o objeto selecionado na página. Clicando, eu tenho várias disposições. Então, essa daqui é a tradicional, como um caractere junto ao texto. E aqui outras disposições, ó, na parte superior esquerda. Então, são posições pré-definidas, onde eu posso colocar, então, o meu texto. Observe. Pontos estratégicos da minha página. Então, desta forma, você também pode encaixar e combinar o objeto, no caso aqui meu gráfico, com o texto. Olhando o nosso exemplo, o meu gráfico ele possui uma distância maior do texto acima e uma média aqui abaixo. Eu posso padronizar a distância do texto em relação ao gráfico. Selecionando o meu parágrafo, eu posso utilizar aqui um recuo, que vai permitir eu trabalhar uma pequena distância do meu texto em relação ao parágrafo. Neste caso, eu vou criar um parágrafo aqui e vou eliminar este recuo deste parágrafo abaixo. E olhem o resultado final. Então, eu deixei somente esta parte do texto recuado. E eu tenho liberdade para afastar mais ou aproximar, no caso, mais próximo aqui da figura do objeto. Então, com esses recursos, você tem um controle total do seu documento, onde você consegue colocar uma figura, uma tabela e posicionar em relação ao texto de forma adequada para uma boa apresentação.